Olá pessoal, aqui é o Marco Falcone, sócio e cervejeiro da Falck Beer. Nós estamos aqui para fazer o episódio número 9 da história da cerveja. Então hoje nós vamos falar sobre uma parte muito importante da história da cerveja, que é a história da cerveja nos Estados Unidos, que talvez seja hoje o grande pilar da cerveja artesanal no mundo. E nos Estados Unidos as coisas evoluem muito rápido, né? E a cerveja artesanal hoje cresce numa velocidade assustadora. Eu diria que é 20 a 25% ao ano. Impressionante como que ocorre esse crescimento. A cerveja, a partir do final dos anos 1700, chegaram aos Estados Unidos, e no Novo México talvez tenha sido a primeira leva de cervejas que chegaram naquele país, e tem alguns fatos muito relevantes. Por exemplo, depois da própria independência dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, que é um dos grandes patriarcas desse país que tinha recém-nascido, afirmou: seja bem-vinda essa bebida chamada cerveja, que ao contrário do uísque, que mata 1/3 de nossa população, ela traz saúde aos nossos cidadãos. Então a cerveja é uma bebida consagrada e abençoada naquele país. Porque na época, gente, o uísque era feito em alambiques de ferro, né, que continham metais pesados, não existia controle de álcool, de cabeça, de cauda, então a destilação era muito rudimentar, né? Então a pessoa que tomava uísque, ela morria em 3 anos. E a cerveja, uma bebida extremamente saudável. O que acontece é que ela vai se enraizando na cultura americana, e os americanos cada dia mais adorando essa bebida, né? E é muito interessante que nós temos um vínculo Brasil com os Estados Unidos nesse ponto muito grande, porque a primeira fábrica de cerveja que existiu no Brasil, que foi em 1612, com a vinda de Maurício de Nassau, ele trouxe uma máquina desmontada, né? Quando foi montado em Recife, essa fábrica de cerveja. E nós temos, então, essa fábrica depois desmontada na saída dos holandeses do Brasil, quando deixaram o pessoal no Caribe para fabricar açúcar, Companhia das Índias Ocidentais. E depois Maurício Nassau ruma ao norte da América do Norte, ou seja, Estados Unidos. E na época a Holanda detinha a posse de uma ilha chamada Nova Amsterdã, que os holandeses tinham comprado dos índios Lenape pela bagatela de $24. E aí eles chegam a essa ilha, implantam essa fábrica de cerveja, e para evitar as flechadas dos índios nessa ilha, eles constroem um muro de madeira. E depois essa ilha foi adquirida pelos ingleses, passou a se chamar Nova York. E essa rua onde foi construído esse muro de madeira, hoje talvez seja o maior centro financeiro do mundo, que era Wall Street, ou seja, a Rua do Muro. Então isso é muito relevante na história mundial, né? A cerveja participando novamente aí. E aí fabricam as primeiras cervejas, cerveja logo cai nas graças da população. Então no final dos anos 1800, nós temos aí um evento muito significativo, pode parecer engraçado, vocês vão ver a figura, mas é muito importante no que aconteceu nos anos posteriores, que foi a esposa do falecido governador do Arkansas, né, que se chamava Carrie Nation, alguma coisa parecida como Carrie Nação. Então ela era oposta à bebida, porque seu marido tinha morrido de cirrose. Então ela fica extremamente avessa às bebidas, e ela saía quebrando todos os bares, quebrando todas as garrafas de bebida, e ela afirmava: bom dia, demolidor das almas dos homens. Essa era a Carrie Nation.
E ela ganha uma força muito grande. Ela propõe uma ação que era chamada Os Estados Unidos livre de bebidas de bares até 1920. E essa campanha ela empreende de uma forma intensa, leva para o Congresso Nacional Americano, e as pessoas já adoravam as cervejas, e ela começa a mover menções e ações contra as bebidas, inclusive a cerveja, né? Ela lança a Liga das Mulheres Cristãs com Sabedoria, e ela sai arrebatando uma série de mulheres que eram extremamente radicais contra a bebida, né? Então, nós vamos mostrar aqui agora uma foto onde elas lançam uma faixa que diz: os homens que bebem bebidas jamais tocarão nossos lábios. E eu acredito que eles tenham comemorado. Oba! Oba! Vocês vão ver pela foto que elas eram belíssimas mulheres. E aí acontece que essa campanha cresce muito, vira como os Estados Unidos sempre foram muito fortes em marketing, então eles começam a lançar uma série de campanhas e culmina em 1920 com a Lei Volstead, que foi uma tragédia, que é justamente a lei seca, que proibiu todas as bebidas. Vocês vão ver aqui uma cena que é só para fortes. Está aqui a foto do pessoal derramando um barril de cerveja no esgoto, porque tinha sido proibida a bebida. Foi uma coisa trágica, não é? E como tudo que é proibição, aconteceu um problema muito grave nos Estados Unidos, né? A clandestinidade. Então, os bares todos começaram a servir as bebidas clandestinamente. Isso causou realmente um efeito muito nefasto nos Estados Unidos, né? Um deles é o gangsterismo que surgiu com essa proibição, né? Então nós temos aqui a figura de Al Capone, por exemplo, né, que causa realmente uma tragédia no país inteiro. E aí nós temos, no final de 1933, né, através do presidente Franklin Delano Roosevelt, que sanciona uma lei exterminando a lei seca. E é muito interessante que no momento que ele assinou, abrem para ele uma cerveja, ele declara: esse é um bom momento para beber uma cerveja. E nisso, o que acontece é que a indústria de cerveja americana, que tinha mais de 4.000 cervejarias, ela se extingue. Só as grandes conseguiram persistir, né? Para você ter uma ideia, em 1920, quando a lei seca foi sancionada, Nova York tinha 15.000 bares. No final da lei seca, ela tinha 33.000 bares brindando alegremente, clandestinamente. Então, quer dizer, isso tudo que é proibição nos causa, né? E aí, o que acontece é que ficou proibida a fabricação de cerveja, e quando foi liberada em 1933, com o fim da Lei Volstead, a liberação da produção de cerveja, só que as cervejas homebrew, que são as cervejas fabricadas em casa, continuaram proibidas. Até que em 1964, o senador Alan Caston lançou uma lei permitindo a volta das cervejas caseiras. E essa lei só foi sancionada em 1978 pelo presidente Jimmy Carter. E que é uma coisa bastante relevante, porque isso impulsionou a indústria da cerveja artesanal nos Estados Unidos. E a cerveja, então, ela ganha um grande impulso, né? A gente tem o que a gente chama de primeira onda nos Estados Unidos. Todo mundo começou a fazer cerveja em casa. Começaram a ressurgir as pequenas cervejarias que tinham sido encampadas pelas grandes cervejarias. Nós podemos dizer que nós tínhamos aí, no início da década de 70, apenas 3 cervejarias, como a Coors, a Anheuser-Busch e a Miller. Eram apenas 3 cervejarias. E hoje a gente considera que nos Estados Unidos, que talvez seja o país mais profícuo do mundo em termos de crescimento da cerveja artesanal, alguma coisa perto de 8.000 cervejarias. Foi um crescimento espantoso.
né? Nós temos gráficos que mostram esse crescimento em torno de 20% ao ano, ou 25% ao ano. Hoje, o americano esclarecido só bebe cerveja artesanal. Então tudo vem dessa história da cerveja, que é bastante intensa, não é? Isso que eu estou falando para vocês em 8 minutos. É uma aula que eu dou, normalmente dura 2 horas, e a gente está podendo contar para vocês aqui de uma forma muito resumida. E eu acho que vale a pena, quem tiver acesso, pesquisar na internet um vídeo que é chamado I Am a Craft Brewer, que conta realmente como que os Estados Unidos cresceram nisso aí. Eu tive o privilégio de receber aqui na Falck, em 2009, o presidente da Brewers Association, na BA, né, que é o Charlie Papazian, um cara espetacular que veio acompanhar o crescimento da cerveja no Brasil. E hoje, quando ele veio, era 5% da cerveja artesanal, era 5% da produção total dos 23 bilhões de litros fabricados nos Estados Unidos, e hoje já representa 18% esse crescimento. E é uma coisa que a gente espera que aconteça também no Brasil. Então, pessoal, despedindo desse episódio 9, espero vocês no episódio 10, onde nós vamos contar a história da cerveja no Brasil. Então, um brinde a todos e boas cervejas.